Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café Verde. Essa é a nossa 7ª edição e sempre, né, como tem sido a tradição, eu tenho trazido aqui amigos, né, parceiros de profissão ou de ideal, né, sobre sustentabilidade, para a gente conversar um pouquinho sobre, às vezes, a sustentabilidade está muito perto da gente e a gente acaba não percebendo, né? A gente tem sempre em mente que a questão de florestas, das matas, dos rios, da água, tem tudo a ver com isso, mas às vezes a gente acaba não prestando atenção em coisas que estão mais perto de nós. E para falar sobre um outro aspecto de sustentabilidade, hoje eu convidei a Patrícia Degan, que a gente estudou junto na faculdade, né? Somos engenheiros agrônomos também. E hoje ela atua como ceramista. E não vou nem falar mais nada, Paty. Eu vou pedir para você falar para a gente, contar essa história, contar um pouquinho da sua trajetória aqui. E muito obrigada por ter aceito o convite para falar com a gente. Tá bom, Dri. Brigadão você por ter convidado. Eu não tenho muita intimidade com essas coisas de falar, mas vamos lá, porque é um bate-papo. Então, como ela falou, meu nome, eu sou a Patrícia. Eu me formei em agronomia junto com a Dri. E eu sempre, daí a Adri até me perguntou como é que eu fui parar, né, nessa coisa da cerâmica. Eu sempre tive vontade de fazer cerâmica, assim. Quando eu era criança, tinha uma olaria perto do lugar que meu pai tinha um rancho, e essa olaria eu ia sempre lá e pegava barro e ficava fazendo panelinhas enfim, sempre gostei, assim, sempre tive fascinação. Mas não é, na verdade, até acho que hoje é bem mais, mas antigamente, né, como a gente é das antigas, né, não era muito acessível essa coisa da cerâmica, né? Eu não conhecia quem dava aula, enfim. Quando eu me formei, fiz a minha faculdade de agronomia, eu trabalhei com árvore, porque eu sempre fui do mato de planta e de flor, e sempre gostei dessa parte, então eu trabalhei com ipê branco na faculdade. E quando eu me formei, eu acabei indo para a área artística da agronomia, que é o paisagismo, que você trabalha e eu também trabalhei. E daí, mas logo que eu me formei, eu falei, não, agora chegou a hora de eu procurar um curso de cerâmica. E assim foi, eu comecei a procurar, não achei, porque não era fácil. Na minha cidade não tinha, mas daí eu fui, meu marido também é engenheiro agrônomo, e ele foi fazer o doutorado dele fora do país, a gente morou um tempo nos Estados Unidos, e lá eu comecei a fazer cerâmica. E daí, quando eu comecei a fazer cerâmica, eu falei, agora a agronomia dançou, porque eu não quero mais isso, eu quero fazer cerâmica. Mas durante muito tempo eu levei as duas coisas juntas. Eu fazia... sempre estava fazendo um trabalhinho ou outro de paisagismo e algum projeto, ou era para um amigo, ou era para um cliente mesmo. Mas daí comecei realmente a minha formação na cerâmica. Então que eu comecei a fazer cerâmica fazem 24 anos. Olha, Que foi logo que eu né, morei fora e tal. Nessa época que eu morei fora, então já faz tudo isso, 25 anos que a gente morou fora. E daí eu comecei a fazer cerâmica, e daí quando voltei, tive contato de uma pessoa que dava aula em Vinhedo, enfim, e daí continuei a minha formação. Fiz vários cursos e com vários ceramistas. E hoje está mais fácil, então, você conseguir fazer curso. Então, hoje a gente tem acesso à internet, né? Google, né? Dá uma bugada e você tem acesso às pessoas, porque antigamente, né, quando eu comecei, a gente não sabia, né? Quem era ceramista, onde tinha um ateliê de cerâmica. Né? Na minha cidade, em Mineira, não tinha. Então, na verdade, tinha ceramistas que fazem aquele trabalho, né, com vaso, assim, né? Que é a mesma coisa que eu faço, só que um pouco mais rústico, talvez. Mais rústico, exatamente.
E daí eu fui conversar com vários até, tinham 2 pessoas, na verdade, não eram vários, eram 2 pessoas que trabalhavam no faziam vasos, não, mas não quiseram me dar aula, acharam aquilo, acho que muito maluco, vou dar aula para essa maluca aí. Bom, enfim. Daí, quando eu voltei, eu estava vendo uma revista, Casa Cláudia, sei lá qual que era a revista, alguma coisa do tipo, e tinha o endereço dessa ceramista em Vinhedo, que foi quando eu voltei e comecei a fazer aula com ela. Então, mas fiz com vários profissionais, né, com vários ceramistas. A formação da cerâmica existe, sim, faculdade que você de belas artes e outros cursos, existem até faculdades mesmo bem direcionadas para cerâmica, mas a formação a gente acaba tendo trabalhando e fazendo vários cursos, vários profissionais, né? Eu tive, na época que eu voltei, né, que eu fui fazer aula com essa ceramista de Vinhedo, ela é uma alemã, hoje ela não trabalha mais com cerâmica, mas ela era uma alemã e era legal porque ela tinha assim bem essa visão de mundo e de uma cerâmica mais não, acho que até sofisticada, podemos até usar essa palavra, uma cerâmica mais sofisticada. E daí eu comecei a fazer aula com uma ceramista ao mesmo tempo, que ela dava aula era em Vinhedo mesmo, na prefeitura, e ela ensinava aquela cerâmica bem rústica, a ferramenta era um sabugo de milho, uma colher, sabe? Que legal. Então era muito legal você ver que a cerâmica realmente ela passeia, né? Ela nesses mundos todos, né? Ela vai do índio ao, né? A mais sofisticada artista, né? Então, E então foi bem legal. uma coisa interessante que você falou agora, né? Uma coisa antiga no sentido de que povos muito antigos já trabalhavam com cerâmica. E é uma coisa que foi passando, né? A cerâmica existe não se sabe exatamente como é que foi descoberta, porque na verdade o que é a cerâmica? Você modela barro, argila, e só quando ela é colocada no fogo, né, em temperatura, que ela vira cerâmica, né? Então a peça, se eu modelar uma peça, deixar secar, mas eu não passar pelo processo de queima, ela vai, quando eu vou colocar água nela, ela vai virar barro novamente. Mas então ela precisa do processo do fogo para ela transformar de barro para cerâmica. Então, assim, conta a lenda ou acredita-se na verdade que como que se descobriu a cerâmica, né? O homem usava trançados imagina-se, né? Porque isso a gente não consegue ter registro, trançados de palha para armazenar alimento, enfim. E daí começou a modelar um dia, modelou-se uma cumbuca, alguma coisa que você conseguia armazenar líquido, né? E imagina-se que esqueceu em alguma fogueira lá e daí pronto, transformou em cerâmica, né? Então essa história ela imagina-se que foi assim que se descobriu como tudo que se descobre quase é por acaso, né? E a cerâmica também. E tem assim, o mais interessante é que a cerâmica ela era usada, né, desde sempre como recipiente para armazenar comida, né, e semente, água, enfim, usada para armazenar. Mas as cerâmicas mais antigas, datadas, encontradas, elas eram escultórias. Olha que interessante. Então, o homem, no seu primitivo, ele já usava também a argila para fazer arte, né? Para fazer. As paredes pintadas são de terra, né? As pinturas rupestres, né? Muitas delas são de terra. Então, assim, é muito. A cerâmica caminha junto com a história do homem, né? Todos esses sítios arqueológicos aí que você vê, o que você encontra normalmente? Ossos, tal, e restos de cerâmica, né? É verdade. Eu sempre vejo mesmo, né?
que era algum prato, algum recipiente que foi encontrado. Sim, você encontra também pedras e lascas e metal, né? Que depois descobriu-se o metal, mas a cerâmica também está sempre presente, né? Nossa, muito legal, né? E como às vezes a gente não presta atenção, né? Porque a cerâmica faz parte do dia a dia da humanidade, como você falou, há muito tempo. Há muito tempo e em tudo, né? Em tudo. Porque você encontra cerâmica na telha, você encontra cerâmica na parede, você encontra cerâmica nos utilitários, você encontra cerâmica no dente, você usa para materiais cerâmicos para o dente, você usa materiais cerâmicos para iluminação, então assim, é um material muito versátil, né? Você encontra cerâmica em quase tudo, assim. Se você olhar na sua casa, você dá uma reparadinha, assim, você vai ver que você vai ver muita cerâmica, né? E é uma coisa que, né, eu fico pensando, fora todo o contexto que tem, é o resgate que a gente faz hoje. Acho que teve aquele boom de usar descartáveis no mundo todo, né? Sim. Mas a cerâmica nunca caiu de moda. E ela está mais presente agora ainda, porque a gente consegue utilizar infinitamente. Sim, a gente tem até uma campanha aí que entre os ceramistas, isso não só, acho que mais até, né, do mundo todo, mais cerâmica e menos plástico, né? Porque se você tem uma caneca de cerâmica, aquela sua caneca, você vai, né, vai usá-la, né, por muito tempo. Então, ao contrário daqueles copinhos plásticos, você usa um e, enfim. Então, é mais cerâmica e menos plástico mesmo. Esse é o nosso lema. Por aí a gente já começa a falar da sustentabilidade da cerâmica, né? Exatamente. Que ela é extremamente útil, durável, né? E tem uma infinidade de possibilidades. E a gente estava conversando antes, né? Quando eu convidei você para participar, e você me contou um pouco também do dia a dia do ambiente, né? Do ateliê da cerâmica, né? A gente tem uma série de conceitos de sustentabilidade envolvidos, né? Exatamente, a gente tem dentro do ateliê várias práticas que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo, que são pura sustentabilidade, né? Então, vou falar um pouquinho delas para vocês, né? O ateliê, né? A gente faz a peça e você faz, eu uso torno, uso outras técnicas também, tal. E sempre sobram pedacinhos de argila, né? Não de cerâmica, de argila, né? Porque a cerâmica, depois que ela levou para o fogo, ela virou cerâmica, ela não derrete mais. Então, assim, todo material que a gente descarte dentro do descarte não, as sobras, quando a gente faz, por exemplo, um prato aqui, né? Ó, a gente faz um prato, então a gente tem que dar o acabamento aqui para fazer o pezinho, enfim, né? Então, toda essa sobra de argila, a gente vai juntando e recicla, né? Então, toda argila, a gente não perde nada, assim, é que nem boi, assim, você é quase o mugito do boi lá, você aproveita, né? E na cerâmica também, então, tudo que sobra, a gente vai juntando lá num balde, vai juntando, depois coloca água, tem todo um processo e a gente reaproveita. Então, a gente está sempre reaproveitando os restos de barro, né, de argila. Outra prática que a gente usa também no ateliê, né, mesmo as cerâmicas, eventualmente você queima alguma coisa e dá um probleminha, uma trinca, enfim, e se essa peça é descartada, a gente quebra, usa no fundo de vaso, né, para ajudar na drenagem de vasos. Então, assim, a gente consegue aproveitar praticamente tudo, assim. Outra prática que a gente tem dentro do ateliê, quando a gente esmalta, tá? Essa é uma peça que ela é... A gente faz uma primeira queima, né? Que ela fica... coloração, né? No barro, assim, que a gente chama de biscoito. Depois a gente passa essa tinta que a gente chama de esmalte cerâmico, né?
que é o esmalte cerâmico é uma camada vítrea. Então, ele tem feldspato, sílica, quartzo, sílica é quartzo, é feldspato, alúmina, óxido de zinco, enfim, várias É uma tinta especial mesmo. Sim, com essa finalidade, né? A gente formula aqui no ateliê, e daí a gente pinta essa peça, né? A gente esmalta a peça, e tudo que sobra, né? Porque você pintou e o seu pincel fica, a sua vasilha que você usou, enfim. A gente pega baldes e vai lavando esses pincéis ou as vasilhas que a gente usou. A gente precisa dar esse acabamentinho aqui, assim, então você limpa com uma bucha, enfim, tudo que sobra, a gente vai juntando num balde, não descarta nada, não vai nada para o ralo, então a gente vai juntando tudo aquilo, e ele volta, tá? Ele vira um recicladão, que a gente chama, um esmalte reciclado, e volta a funcionar também. Então, a gente tem o Vai dar origem a novas cores, a novas combinações. E o que sobra um pouquinho daquela água, daquela último balde que a gente rega as plantas. Legal. E elas recebem nutrientes. Nutrientes lá que estão no solo, né? A gente que é agrônomo lembra, né, nas nossas aulas de solo, que são os nutrientes que já estão no solo. Exatamente. Então, vai para lá e ela vai conseguir aproveitar. Bem legal. Então, e outro que a gente também agora é uma aquisição nova do ateliê, mas que fazia muito tempo que a gente estava batalhando para conseguir, e agora a gente conseguiu. A gente está com energia solar, né? O meu forno, ele é elétrico. Existem basicamente três tipos de fornos, que são fornos a lenha, fornos a gás e fornos elétricos, tá? O meu forno é elétrico. Eu optei a trabalhar com esse forno por várias questões. Uma delas que foi bem importante foi a praticidade, porque um forno elétrico ele é mais cômodo. Ele tem todos os segredos. Para acomodar, né? Ele assim, né? Suja menos, é mais fácil de transportar. Suja menos, de repente é mais fácil de transportar, de acomodar no local. Não isso, é a queima mesmo, sabe? Uma queima a lenha, você tem que alimentar essa lenha durante horas e horas. Entendi. E tem fornos que queimam durante 7 dias. Então, assim, realmente é um trabalho assim incessante, mas também estou exagerando. Normalmente uma queima a lenha dura as suas 24 horas, você alimentando o forno 2 dias, sabe? Então, não dá, né? E você tem que realmente ter uma equipe para estar fazendo uma queima dessa, né? E a queima gás, ela também é uma queima que exige mais atenção da gente. O elétrico, eu acho que é uma queima mais segura, então, por isso, eu optei pela queima elétrica, e agora a gente está, né, com a energia solar aí, então, realmente é uma queima bem limpa, né, bem sustentável, e a gente está bem feliz aí com essa nova aquisição do ateliê, né? Faz muito tempo que a gente tenta, mas não estava, né, agora conseguimos. Acho que agora as coisas estão ficando um pouco mais acessíveis também, né, para a gente conseguir, né? E não é só isso, né? Quando eu comecei a cotar, né, para estar fazendo implantando isso no ateliê, as placas elas eram menos eficientes. Então, a quantidade que eu tinha de telhado aqui não suportava a quantidade de energia, não ia produzir o tanto que eu precisava. O suficiente, né? De energia. Então, a gente... Tecnologia também deve ter mudado, né? Há muito, melhorado, assim, né? Porque fazem
Faz uns 4 anos que eu estava tentando fazer e vamos esperando, e daí vai aumentando, vai melhorando um pouquinho, até que agora deu. A gente conseguiu, né? Já está numa tecnologia que eu tinha de telhado, conseguia produzir o tanto que a gente usa de energia, e então nós instalamos aí. Outra atitude que a gente toma aqui no ateliê, as peças, quando elas são enviadas para os clientes, né, a gente embala com papel, né, com papel reciclado. A gente embala, a gente tenta encontrar, né, encontrar almas caridosas nos supermercados que guardem aquelas redinhas de frutas, sabe? Que embalam as frutas, que são excelentes para embalar também a cerâmica. Mas é difícil, as pessoas elas têm... não tem tanta disponibilidade de separar um tempinho de quando está limpando ali, colocando num saquinho para separar para a gente, né? Às vezes a gente encontra... Não, e é uma coisa, né? Que é um produto que vai ser jogado fora, porque não tem... É um produto que vai para o lixo. Então, as pessoas põem no lixo, mas não guardam assim, né? Então, às vezes, a gente encontra algum funcionário que tem uma boa vontade, e daí ele guarda um pouco para a gente, assim, mas não tenho encontrado muito ultimamente. E é uma pena, porque você daria um segundo uso para esse material, que é um material de difícil reciclagem. Eu fiquei sabendo, né, pela conversa hoje com a Adri, que ela falou que parece que o isopor agora tem uma reciclagem possível, mas até pouco tempo não era um material reciclável. Então, para mim, isso é surpresa, né? Eu nem sei assim, exatamente qual é o tipo de isopor, mas eu fiquei sabendo há pouco tempo também que há uma reciclagem que tem utilizado isopor. Foi ótimo, porque pelo menos já é alguma coisa. Já é um caminho, né? Então a gente consegue dar um segundo uso para esse material, né? Mas, então, quando eu uso essas telinhas, mas normalmente eu uso papel, né? A gente usava antigamente plástico bolha, a gente aboliu, não tem mais plástico bolha no ateliê. E às vezes eu uso sim, quando eu recebo alguma coisa que vem plástico bolha, esse plástico bolha é guardado e a gente usa de novo para realmente dar um segundo uso, mas não que o ateliê compre mais plástico bolha, a gente não compra. Outra coisa que a gente também decidiu fazer e não faz todas as embalagens da gente são todas recicladas, então eu sou a maior catadora de caixa dos mercados. O pessoal já me conhece. Já conhece você, só falta guardar, né? As redinhas eles não guardam, porque eu não consigo ver muito sentido, né, naquelas caixas lindas, maravilhosas, com seus nomes estampados. Para mim, aquilo não faz muito sentido. Então, eu escrevo uma cartinha para o meu cliente falando assim: olha, a gente usa material reciclável e de reuso, sim, porque a gente acredita que se todo mundo fizer a sua parte, a gente chega num lugar melhor, né? Então, a gente usa sim. Embalamos a peça também, né? É claro que ela vai bonitinha, a gente embala a peça no papel, né? Bem embaladinho, e depois a gente põe um lenço de chita, né? Essa é a embalagem da gente, assim, a gente faz um lenço de chita. Então a peça vai muito bonita, mas em volta dessa embalagem bem bonita, daí tem papel amassado e jornal, não sei o quê, e numa caixa de supermercado mesmo, bem reciclada, e que, né, se presta para esse segundo uso também. E tem funcionado, né? Porque funcionado super bem. Alguma reclamação? E as pessoas... Você já recebeu alguma reclamação de que, olha, não gostei? Não, as pessoas até elogiam assim e falam, nossa, que legal, porque realmente a gente não vê sentido em estar fazendo diferente. Então a gente faz assim mesmo, dá mais trabalho, porque às vezes eu preciso de embalar uma peça que daí precisa achar aquela caixa, daí vai no mercado, vai no outro, né? Às vezes eu não consigo ter um estoque de caixa aqui, não, mas a gente sempre tem umas 3, 4, e daí quando precisa dar bom, a gente vai no mercado toda hora, né?
Daí eu Sim. sempre pego uma caixinha ou outra. Seria muito mais cômodo se a gente já tivesse uma embalagem feita, né? Mas a gente optou por não. Então, é outro atitude que a gente tem aqui e para estar, né, ajudando, né, esse planeta, né? É sustentável na questão de, né, que você falou, de reusar, reutilizar alguma coisa e de custo também, né? Porque Exatamente. acaba impactando, né? Sim, claro. Mas realmente acreditando que a gente pode fazer isso, né? Que a gente pode ter esse reuso e essa reciclagem, né? E funciona super bem. Então vamos continuar assim. Então, eu acho que são essas as atitudes que a gente toma dentro do ateliê, que são várias mesmo. Eu só não tenho captação de água da chuva, mas terei. Ah, Porque a porque gente. é até fácil, né? Assim, fácil, né? Óbvio que tem que ter uma estrutura assim, mas Sim. que tem, acho que talvez tudo isso que você já falou era mais difícil de conseguir, né? Eu acho também. Mas a gente vai conseguir Implantar. implantar em breve também um pouco de captação de água de chuva, porque com essa água da chuva a gente consegue lavar, né? A gente consegue lavar os utensílios, porque o ateliê de cerâmica, ele é o ateliê mais sujo e mais limpo ao mesmo tempo, porque Olha, a gente trabalha com barro, imagine, uhum. né? Então, Poeira. assim, o tempo inteiro a gente tem que limpar, sabe? Então, trabalhou, chega no final do dia limpo, então o tempo inteiro limpando. Então, realmente, a gente usa bastante água, né? Porque a gente lava a mão o tempo inteiro. Como eu falei, todo material que a gente lava, os utensílios que a gente usa no ateliê, a gente usa em baldes, né? Para reaproveitar tudo aquilo lá também e para economizar água também. Então já é uma prática do ateliê e assim, dá trabalho. Sabe que não? Porque a gente já acostuma. Então a gente tem assim 3 baldes assim grandes que ficam em cima da pia e você já passa num, passa no segundo, passa no terceiro e a coisa funciona, sabe, muito bem assim. Então a gente é tudo costume, né? Você ia, né, se acostumando a essas práticas, né? Sustentáveis. E hoje você enxerga assim que outros ceramistas, eles têm essa preocupação também? Eles estão nessa mesma pegada? Sim, bem mais do que antigamente, assim, né? Eu digo bem mais do que há 5 anos atrás, por exemplo. Né? Então, tem ateliês que já até usam isso como... fazem propaganda mesmo do seu ateliê, né? E também, economicamente, né? Por exemplo, as aparas, quando você está dando acabamento na peça, sai muita argila. Então, a gente Uhum. precisa, né, economicamente é muito viável você reaproveitar, né? Porque a matéria-prima, pensa, né? O quanto que aquilo lá passou por tantas mãos, né? Teve a pessoa que tirou aquela matéria-prima da natureza, né? E assim, a argila que a gente usa, né? Ela não é, essa aqui, por exemplo, é uma argila preta, né? Isso é um prato, olha que maravilhoso. Lindo, maravilhoso. Essa é uma argila preta, né? E essa cor é natural, depois que você faz a queima. Essa cor, ela Mais é, ou menos. ela é mais ou menos, porque assim, a argila que a gente usa no ateliê, ela é uma argila que ela é acrescida de matérias-primas. Por quê? Porque a nossa queima a gente queima a temperatura final a 1250 graus. Então, se você pegar normalmente uma argila da natureza e levar para o forno, que são aquelas argilas mais brutas que o pessoal usa para fazer vaso, assim, ela vai derreter, ela vai fundir. Então, a gente precisa acrescentar matérias-primas para que ela suporte essa temperatura, né? Normalmente, essas olarias, né, que fazem vasos, elas queimam a 850, 800 graus, 900 graus, sabe? Então, é uma temperatura bem menor, né?
Então, essa argila, ela é preparada, né? Eu Então, não sabia que tinha essa diferença. Tem. Essa argila, ela é coletada, daí ela é levada para um lugar onde ela é processada, onde tem matérias-primas acrescentadas, né? Então, quanta gente que não trabalhou naquilo ali, né? O transporte até aí, né? Sim, transporte, enfim, toda essa logística para depois você pegar e desperdiçar, né? Então, a gente realmente recicla tudo aqui. Que legal. Não, muito bacana. Hoje você trabalha na TV com quantas pessoas ou mais? Como é que funciona a sua produção? O meu trabalho no ateliê, eu faço cerâmica utilitária, né? Que são pratos e copos e xícaras para restaurantes, para cafés, para pessoas, né? Comerem no dia a dia de uma forma bem bonita, bem gostosa. E nós somos em 3 pessoas no ateliê. Eu, né? E daí eu tenho mais 2 ajudantes. O João, que está comigo há... Quantos anos o João deve estar comigo já? Há uns 18 anos já. Ele trabalha comigo, ele é um colaborador no ateliê. Não é todo dia, né? Ele vem toda semana, 2 vezes, uma vez, 4 vezes, depende da... Porque você acaba tendo mais encomendas, a demanda ela é Sim, mais sim, focada, né? Então depende muito do cronograma do ateliê, né? E tem a Nega, né? Que trabalha comigo a Nega está junto comigo há 25 anos. Tá? Então, Desde o começo, então. Na verdade, a Nega ela começou a trabalhar comigo na minha casa, né? Ela era a minha ajudante da casa e ajudou a criar meus filhos, né? Eles amam mais a Nega do que eu, quase. E ela é uma irmã para mim, assim. Daí, quando eu precisei de uma pessoa para o ateliê que fosse assim, ponta firme, que fizesse de tudo, que fosse esperta tal, daí foi o convite e ela aceitou, então ela está comigo no ateliê agora. Já. Ela já está comigo no ateliê, acho que há uns 7 anos já. Que E, bacana. nossa, Mudou ali o foco dela, mas deu super certo, ela tá bem. Super certo, super certo. Ela é meu braço direito e esquerdo no ateliê, sabe? Então a gente está junto há muito tempo, né? Os 3, né? E funciona bem. É bem gostoso. E hoje suas peças, né? Eu tenho a oportunidade de ter uma caneca lindíssima que esqueci de trazê-la aqui para mostrar para vocês, mas elas estão pelo Brasil todo, né? Você tem Cordeirópolis hoje, mas que é interior de São Paulo, mas elas vão para todo lugar. Vão, né? Então, assim, eu antes da pandemia fazia muito bazar, muitas feiras e tal. E daí, nesse tempo da pandemia, a gente continuou vendendo online, né, as peças. Mas, assim, eu já estava focando antes e agora estou focando mais a atender mesmo restaurantes e cafés e chefes, enfim. Então a gente gosta dessa parte aí de estar trabalhando, né, fazendo uma louça bem personalizada, né, bem bacana assim. E então tem espalhado por vários lugares mesmo. A gente tem uma loja em São Paulo que comercializa a peça da gente lá, né, que eles compram a peça da gente lá. Então, tá espalhado por aí. Que legal, muito bacana. E é algo que não, como a gente falou antes, não perdeu a moda, vamos dizer assim. É algo que continuou. Não, muito pelo contrário. Quando eu comecei a trabalhar com cerâmica, eu sempre gostei dessa parte do utilitário, porque eu adoro cozinhar, sempre cozinhei. Então, faz todo sentido para mim, né, comecei a desenvolver para mim uma louça que eu usasse na minha casa, na minha cozinha. Mas, então, acabei que eu fui para o utilitário. E na época que eu fazia utilitário, tinha um preconceito muito grande entre os ceramistas, né? Tipo assim, o ceramista que faz utilitário era o ceramista menos bem visto, porque era o ceramista que fazia prato, copo, né? Que tem, não era o ceramista artista. Tá. Isso para mim também
E tinha, né? Tinha muito preconceito mesmo. Mas hoje as coisas se inverteram, é engraçado, né? Que legal. Porque, na verdade, quem faz uma louça bem... Para você fazer uma louça bem feita, né? Uma cerâmica bem feita que vai ser usada para o alimento, a gente tem que ter padrão, a gente tem que ter... não usamos nada de matéria-prima tóxica, porque você vai ter contato com o Entendi. alimento. A gente tem que ter durabilidade, tem que ter resistência, tem que ter um monte de requisitos técnicos que são muito mais difíceis de conseguir do que se você faz uma peça escultória. Não estou desprezando de jeito nenhum Não, claro. nada, mas assim, você não tem tanto critério, né? Tanta tem técnica, Parâmetros envolvidos mesmo, né? Você falou né? de alguns parâmetros envolvidos para Sim, você, sim. de repente você falou que faz para um restaurante. Um restaurante talvez ele queira pratos parecidos. E como é que você vai fazer todos os pratos parecidos, né? Ou pelo menos É, similares ali, né? Você tem que ter um padrão, né? Para sim, produzir para ele, e imagino que tenha uma série de coisas para chegar nesse padrão. sim. E é muita técnica mesmo, experiência, enfim. Mas as peças, elas são muito parecidas, mas não são iguais, né? Ah, imagino que não, Cada com uma é certeza. única, né? Isso que é o legal, assim. Então, tem as manchas, tem essa brincadeira do fogo, que não é fogo no meu caso, é só o calor, mas essa brincadeira do calor, né, que dá manchas, né? Então, essa peça mesmo, você vê que ela tem, deixa eu pôr aqui, ela tem manchas, né? Isso é próprio Mas é isso que eu acho que deixa ela bonita, não é? eu Mas é também acho. isso que deixa ela bonita. Sim, Até ó. uma coisa que a gente conversou hoje, né? Que você falou de algumas peças que, de repente, tem pequenos defeitos para vocês, né? Mas Esse é um outro ponto que está sendo muito questionado agora, né? Inclusive tem chefes, né, usando pratos, por exemplo, trincados, que racham no meio, né? Porque o que acontece? Quando eu faço uma peça dessa, por exemplo, aqui, ó, faço uma peça dessa, né? Um super bonito. coadorzinho aqui de café Uhum. e tal, e às vezes acontece dela dar, olha, aqui mesmo, ó, aconteceu aqui, ó. Ela tem um ponto preto aqui, ó. Ah, tá. Antigamente, talvez esse ponto preto acho que não, mas enfim, se você tem uma pequena trinca aqui, ó, não é o caso Uhum. dessa, mas às vezes você tem Que uma não, pequena que não vai trinca, interferir na utilidade da não peça. vai interferir em absolutamente nada na peça. Ele não vai interferir na durabilidade, não vai interferir no uso, não vai vazar, não vai acontecer nada. Mas às vezes, porque tem uma pequena trinca, né? O cliente, ai, mas essa peça eu não quero, porque essa peça está quebrada. Mas a peça não está quebrada, sabe? É natural, faz parte ali Do material acontecer isso. do material, que às vezes você tem uma pequena trinquinha, não estou falando numa trinca grande, enfim. E então hoje está se tendo um novo olhar para isso também, tá? Porque o que o ceramista acaba fazendo dentro do ateliê, que isso acontece, a gente acaba vendendo num valor, dando um desconto, em mas as pessoas, né, esses novos chefes, enfim, que acabam levantando essas modas, né? Eles estão usando hoje pratos com esses pequenos defeitos, e por que não? O prato ele teve tanto Cuidado, né, no preparo, cuidado e todo. dedicação do que o outro Sim. que saiu completamente perfeito, assim. Mas é algo ainda que as pessoas precisam realmente trabalhar suas cabeças e entender. É diferente de Não, eu acho uma. Não, eu falei que eu acho bacana, né? Porque, poxa, uma peça que teve esse cuidado todo e de repente ela tem uma manchinha, né? Exatamente, Poxa, até a gente, né? Nasce com uma é a pinta, história nasce com. dela, né? É a história dela, né? Por É a que não história usar? dela. Pois é. Existem, por exemplo, no Japão, né? Isso é muito comum, né? Inclusive as cerâmicas lá, você olha para elas
tem uma outra cara, uma outra rusticidade, uma outra pegada, porque eles valorizam demais a peça, quanto mais ela tiver a marca do que ela foi feita à quem foi mão, feita, que fez, né? mais Que ainda legal. eles valorizam, né? Então, assim... E é o que você falou, nenhuma peça vai ser igual a outra, pode ser muito parecida, mas não vai ser igual. Sim, igual não vai ser nunca, né? Nem que a gente queira muito, mas não vai ser. Nós Só não somos máquina. fábricas. É engraçado, eu estava vendo hoje uma postagem aí, nem sei onde, falei, nossa, tá tão em alta essa coisa da cerâmica artística, né? E tem uma pessoa que ela postou lá, ela falou, olha, eu acabei de... Eu não vi, assim, o que ela estava falando, mas eu vi que tinham várias coisas ali na foto que ela colocou, e tinha uma cerâmica que eu olhei e falei, que cerâmica bonita, até pensei, né? Daí ela escreveu assim, ela comprou na Havan. E eu fiquei pensando assim, nossa, é porque hoje tem muita fábrica que está imitando o artesanal, né? E é muito triste, né? Porque, enfim, é outra E outro acho que tem. questionamento. E a tradição, né? A tradição que a gente falou, né? Desde o começo aqui da nossa conversa, que foi passando, sei lá de quanto tempo, né? Desde que o mundo é mundo, desde que o homem começou a carregar, a transportar alguma coisa de um lugar para o outro, ele E a acomodava, energia né? também, A né? energia, Energia, né, o teu olhar, enfim. Daí eu olhei aquela peça e falei, nossa, porque era uma foto, eu não vi a peça na mão. É claro que se a gente vê, a gente vai ver que é uma peça industrial, mas eu falei, nossa, o povo está apelando, né? As indústrias estão apelando. Em vez de fazer aquela cerâmica que elas já fazem, que é uma cerâmica industrial, pronto, não, elas ficam imitando a cerâmica artística. Então Não o vou pessoal falar, vai lá e compra. não vou falar nada, porque não tem pessoas que imitam as plantas, né? Fazem aquelas Pois imitações é, de né? plantas. Então, né, o que a gente vai fazer? Pois é. Infelizmente, temos público para tudo, né? Mas eu brinco sempre com os meus clientes que perguntam: não, mas você não trabalha com planta artificial? Eu falo: não, para mim é antiético fazer isso, né? Porque né, nós somos pessoas que estudamos para produzir coisas bonitas, né? Então, E não é só não a tem, beleza, né? não é só É o que a beleza, planta traz, né? o que ela significa, né? Todo o contexto que ela tem. E com a cerâmica não é diferente, né? Não é diferente. É o que é a energia, né, que vai junto. Bom, eu acredito muito nisso, né? Sim, Quando eu sem dúvida. mando uma peça para um cliente, aquela peça vai cheia de amor, cheia de energia boa. Então, eu vou contar, vai, que eu contei para a Patrícia hoje aqui, que eu ganhei uma caneca dela, né, quando eu fui visitar, e a caneca é linda, maravilhosa. E eu, toda alegre, tomando café lá no meu espaço no Cheiro do Verde. E toda vez que eu deixo as canecas, várias que eu tenho lá, que não são tão bonitas, mas né, tem estilos diferentes e tal, alguém ia lá e pegava a caneca que eu ganhei dela. Eu falei, poxa vida, e eu não tomava na caneca. Aí comecei a ficar com ciúme, eu guardei a caneca, eu escondi a caneca para eu tomar, né? Para eu poder Só ter eu escolha. tomar, né? Para eu poder ter escolha de tomar nessa caneca que tem um contexto, que tem uma história, né? Eu acho que É tem muito porque disso. tem, né? Tem uma. A peça é feita à mão, não tem jeito. Eu falo para os meus ajudantes aqui, meus colaboradores, eu falo assim, gente, se esse povo soubesse tanto que essas peças são alisadas, e a gente alisa, e faz daqui, faz dali, é um bibelô mesmo, é um filho quase, né? É uma Quase não é, construção, né? né? Igual uma É uma plantinha, né? construção. Se Você você. pega aquela plantinha, você cultiva, você faz desde a sementinha e vê aquilo, né, florescer, né? Poxa, é uma Então, alegria, assim, né? É algo inexplicável, assim, você conseguir produzir alguma coisa e ver que aquilo nossa, deu abri um fruto. forno, ó, faz 25 anos, 24 anos que eu trabalho com cerâmica, né? Todas as vezes que eu abro um forno, todas as vezes é impressionante. Gente, me dá um frio assim na barriga. Para saber o que vai acontecer ali, É né? uma ansiedade. E ó, eu
Eu fui uma pessoa ansiosa um tempo da minha vida, aí, muito tempo atrás, depois a cerâmica te ensina, porque você que faz uma queima demora 12 horas a 14 horas para você fazer a queima. Você põe lá a peça no forno, você faz uma queima de biscoito, que demora 12 horas, depois você faz a queima de esmalte, né, que é quando você pinta, assim, e tal, que demora em torno de 14 horas. As minhas queimas, isso varia de ceramista para ceramista. E daí, eu consigo abrir o forno depois de 2 dias e meio. Então, ela demora 14 horas queimando, depois ele fica 2 dias e meio, mais ou menos, para esfriar, para poder abrir. Porque eu não posso abrir o forno quente. Eu abro da choque térmico, as peças estouram, enfim. Então, eu tenho que esperar 2 dias e meio. Então, olha, é uma segurança, você não pode nem pensar no que tem lá dentro. Né? Ainda mais quando você faz esse último forno que eu abri agora, estava cheio de teste, massa cerâmica, a gente não chama de argila, a gente chama de massa cerâmica, é um nome bonitinho. Legal. De peça nova, argila nova, massa cerâmica nova, e teste de esmalte que a gente faz o tempo inteiro. Então, menina do céu, foi duro passar esses 2 dias e meio. Nossa, é um teste. É um bom teste, né? Para quem, para sua ansiedade. É a coisa mais deliciosa do mundo. Você deu é uma coisa mais deliciosa do mundo. Você abriu o forno, depois você vai tirando peça por peça, e daí você fica, você examina a peça, assim, nossa. E deve ser uma surpresa também, né? Porque nem tudo que você programou aconteceu exatamente. Nem tudo não, né? A maioria. A gente tem uma boa ideia, claro, de que aquelas peças vão sair mais ou menos daquele jeito. Mas as manchas que dão, e surpresas, e assim, é sempre uma surpresa. Então, é uma emoção cada vez de abrir o forno. É muito interessante. Nossa, é muito bacana. Olha, a gente podia continuar aqui mais meia hora, 1 hora conversando, porque eu tenho certeza que ia ter assunto aqui para você contar com a gente. Mas a gente já está chegando no tempo aqui que a gente está considerando como bom para o episódio, mas isso tem sido uma constante nos episódios anteriores. A gente está marcando segundas conversas, né? Para a gente retornar e continuar conversando sobre algum outro aspecto, sobre alguma curiosidade que você tem aí, né? Nesse mundo que eu acredito que boa parte de quem está assistindo, e eu também não conhecia, não tive a oportunidade de visitar você e conhecer um pouquinho aí do seu espaço, mas não é algo que, né, muita gente tem acesso, né? Até pelo que você falou, né? Nossa, é muito comum, assim, ligar um cliente, olha, eu preciso dar um presente, você faz alguma coisa personalizada? Faço. Olha, então, assim, a semana que vem é o casamento. Eu falo, olha, uma peça para ficar pronta, Dri, pra você ter uma ideia, um prato desse, por exemplo, para ficar pronto, eu peço no mínimo 60 dias para o cliente. Porque ele tem... Porque eu não vou queimar só o forno com só uma peça, claro. Então, a gente tem também esse tempo da produção para eu estar otimizando todo o meu espaço, né? Mas, assim, mesmo assim, tá? Você faz uma peça, essa peça ela tem que... Você faz, dela tem que dar o acabamento, você tem que esperar no tempo certo de dar o acabamento. Depois, essa peça ela tem que secar completamente para ser levada no forno, daí tem as queimas, enfim. Se eu for contar, tá? Uma peça dessa aqui, um prato. Vamos pensar que eu vou só queimar ele, vamos hipoteticamente imaginar isso. Eu não consigo, em menos de 30 dias, tá entregando essa peça para o cliente. Porque tem todo esse processo de secagem que é feito, que a cerâmica tem vontade própria, né? E não adianta, certo? Então a gente tem que respeitar todas as etapas, né? É uma arte, mas ela é muito técnica. Porque se você pular alguma etapazinha ou fizer alguma coisa errada, dá ruim. É bem técnica. A cerâmica ela é muito técnica. Então, você tem que aprender a entender o material e trabalhar com o material, conhecer o material. Daí dá certo, senão não tem jeito.
Muito legal, Paty. Olha, como eu falei, a gente ficaria aqui muito mais tempo conversando. Já fica aqui o convite para a gente retomar daqui a um Como tempo quando você ainda essa quiser. conversa. E foi, assim, para mim, uma descoberta enorme para um monte de coisa que eu não conhecia, e acredito que para muita gente também. Eu vou deixar aqui seus contatos depois aqui na Sim, fica o descrição do vídeo. convite para quem Fica o quiser vir convite. conhecer o ateliê e o processo, estamos de portas abertas. Legal, muito bacana. E agradecer a você também, né, por ter colaborado comigo aqui, né, contado um pouco da sua história para a gente. Agradecer o pessoal que está assistindo a gente, que o canal está crescendo, então acho que tá sendo bons os assuntos, né, a diversidade Sim, aí. gostoso, E, né? Tenho eu acho que acompanhado, está muito legal. então já fica o convite para uma próxima, um próximo Café com Plantas, aí eu prometo que eu trago minha caneca. Isso. É o café verde aqui, né? E aí eu trago minha canequinha e a gente toma um café mesmo aqui à distância. E agradecer a todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Né? Se você gostou aqui do vídeo, não esqueça. Eu adorei vir, é sempre muito gostoso falar do que a gente ama, né? E é Verdade. por amor mesmo. Não, Obrigada, Gildri, eu que pelo convite. agradeço. E agradecer você que está assistindo a gente aí, né? Continue, daqui 15 dias a gente volta com um novo vídeo, com um novo assunto. E ajude a divulgar se você está gostando aqui do canal e dos assuntos que a gente está trazendo. Obrigada para todos vocês, obrigada, Paty, e até a Obrigadão, até próxima. mais. Tchau, Até tchau. mais.